Olá, está entrando no ar mais um podcast Zé Café. E como sempre, mantendo a minha linha de qualidade de informação, de nível de discussão, hoje eu convidei um convidado totalmente especial para mim, e nós vamos discutir sobre teologia. E para isso eu convidei um teólogo, que vai se apresentar a vocês agora, Newton Prado. Newton, por favor, se apresente. Obrigado aí pela essa recepção, por esse carinho. Prazer poder estar aqui. A apresentação minha, eu sou natural de São Vicente. Você é de São Vicente? Isso, vicentino ou calunga, como dizem, né? Calunga, é. Mas eu fui criado na Praia Grande, né? Eu sou licenciado em História, pós-graduado em Teologia. Tenho cursos com ênfase em Teologia Bíblica nas áreas de Antigo e Novo Testamento. Sou apaixonado por estudar as Escrituras, temas transversais envolvidos com isso, com religião, filosofia, outras disciplinas aí e outras ciências. E o meu esporte favorito é Fórmula 1. Opa! Já arrumamos alguma coisa em comum. Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1, é isso aí. Me dá vontade de fazer um outro podcast. Vamos fazer. Mas, assim, dentre essas questões todas que envolvem a teologia, eu acho que algumas pessoas não entendem o que é teologia e para que ela serve. Uma resposta bem simples. Teologia é uma ciência. Okay. E existem várias ciências que os seres humanos desenvolveram. É claro que ela é um pouco diferente porque o seu objeto de estudo, se é assim que a gente pode dizer, que é Deus, ele não pode ser reproduzido ou assistido em laboratório. Então tem essa primeira premissa. Okay. E a palavra teologia é a composição de duas palavras gregas, theos e logos, ou logia. Ela seria mais ou menos entendida como discursar sobre Deus, assim como biologia seria discursar sobre a vida. Então, teologia é basicamente isso, uma ciência que discursa sobre Deus. No primeiro momento é isso. E aí você pode também entender que a teologia ela é uma análise sistemática, por exemplo, da natureza de Deus, das ações de Deus. E qual que é a utilidade? Para que é que ela serve? Ela é uma reflexão sobre Deus. Então, mais do que discursar sobre Deus, mais do que ser um estudo sobre Deus, a gente pode dizer que teologia é uma reflexão sobre Deus, ainda que seja limitada, porque se a gente considerar que Deus ele é eterno, que Deus é infinito, que Deus é o Todo-Poderoso e nós somos seres limitados e finitos, ainda que seja uma reflexão inadequada, a teologia serve para isso, para nós refletirmos sobre Deus e todas as coisas que giram em torno dele. Entendi. Eu quero aproveitar que acabou de chegar aqui um convidado meu que vai participar dessa entrevista, dessa conversa com o teólogo, que é Álamo Caio. Ele dá cursos de inteligência emocional e também aplica a Bíblia nos cursos que ele faz. Esse é o Álamo, um grande amigo, parceiro, um cara inteligente que vai estar aqui me ajudando nessa conversa, porque o assunto é muito extenso e a gente vai tentar fazer um resumão de qualidade aqui. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Newton. É um prazer poder estar aqui com vocês e esse assunto me brilha os olhos. E estamos aqui com o Newton ainda, cara. Que isso. Vai ser uma conversa maravilhosa, Zé. Tenha certeza. Tá, tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Então, você me permite chamar de Newton, né? Sim. Primeiro, eu achei você um jovem para chuchu, para ser tão estudioso e lidar com assuntos tão pesados, né? Sim. Imagino que a história, teologia são coisas profundas. Isso aí é culpa da minha mãe. É culpa da sua mãe? Eu nasci na periferia, vivi e cresci, né? Nasci na periferia da cidade. Então ela preocupada com os arredores, ela incentivava bastante o estudo e eu acabei pegando gosto. Quando eu leio a Bíblia todos os dias, a gente ora em casa todos os dias, eu e minha mulher. E às vezes eu tenho uns insights assim, será que eu estou interpretando a Bíblia da forma certa? Boa pergunta. Será que tem um caminho para a gente saber? Para a gente evitar, dizer assim, de uma leitura arbitrária, deslocada, desaplicada das Escrituras, se a gente considera, como eu falei anteriormente, que teologia é uma ciência, ciência precisa de métodos. Por isso que teologia é uma ciência. Falei, o objeto de estudos não pode ser dissecado em laboratório, mas a ciência ela tem métodos, tem princípios que você deve seguir. E esses princípios ou métodos eles estão ligados por conta da distância que a gente tem
das escrituras, ou pelo menos dos autógrafos bíblicos que seriam esses originais. Essas distâncias elas estão a nível de geografia. A gente mora num continente diferente de onde a Bíblia foi produzida. Tem uma distância linguística, porque a Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, com algumas pequenas porções em aramaico. O Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. Então é uma distância geográfica, linguística, cultural e social, porque a maneira como a nossa sociedade se organiza hoje ela é muito diferente do texto bíblico. Então, para eu saber se eu estou interpretando a Bíblia de maneira correta, é isso. Eu tenho algum método que eu estou me favorecendo, alguma ferramenta, e a teologia proporciona isso. Entendi. Vários métodos para se interpretar a Bíblia por conta dessas distâncias que eu acabei de comentar. Cultural, geográfica, linguística, de tempo, se você considerar que as últimas páginas da Bíblia foram escritas há quase 2000 anos atrás. Então, para eu saber se eu estou indo na direção certa é ter esses métodos aí. Só que lembrar que nenhum sujeito ele é neutro, né? Embora a gente procure o diálogo, embora a gente procure as conexões, você teve uma história, você teve uma criação, você teve uma formação, o Álamo a mesma coisa, a gente vem de contextos sociais diferentes, então a gente meio que carrega a nossa teologia, a nossa história, as nossas percepções para o texto bíblico. Só que a gente tem que estar consciente disso. Quando eu vou para esse processo interpretativo, eu tenho que ter um olhar fresco, um olhar novo. Peraí, eu já li esse texto tantas vezes, será que eu posso lê-lo de maneira diferente? Será que eu posso descobrir novas coisas que ele está aqui para me ensinar? Então, é mais ou menos nesse sentido. E acaba sendo atemporal também, né, Newton? Porque, cara, foi escrito há muito tempo atrás. Sim, a atemporalidade está em muitas partes da Bíblia, né? Porque a gente chegaria, por exemplo, não só no processo de interpretação, mas de aplicação, né? Porque tem textos que diretamente já não podem mais ser aplicados para a nossa realidade por conta dessas distâncias que eu comentei, geográficas, culturais e etc. Entendo. Mas, de certa forma, ele continua falando conosco. A Bíblia é um livro extremamente influente, entendeu? E a gente se conecta com a história do povo de Israel, do povo de Deus, quando a gente se encontra como ser humano e nessa relação com Deus através da história dos personagens da Bíblia. E o legal ainda, se você faz uma conexão com o passado, por exemplo, você pega lá pela arqueologia, ou se você entende os povos da época que foi escrito, fica muito mais fácil entender, né? Sim, e vamos dizer assim, as mazelas humanas sempre são as mesmas ao longo dos milênios e das eras. Mas apesar de tantas coisas, de tanto tempo, nós estamos falando de 2025 anos... Pelo menos depois de Cristo. Depois de Cristo. Exatamente. Né? A Bíblia, é o livro mais amado e odiado, né? Sim. O mais protegido e o mais perseguido. Enquanto foi queimado em muitas fogueiras, foi guardado debaixo da cama por outras pessoas. E o mais editado, né? E o mais vendido no mundo. Até é um best-seller, né? Sim. Claro que a gente não consegue contabilizar o que foi da época antes da gente ter uma imprensa de verdade com Gutenberg, os registros, mas sem sombra de dúvida a Bíblia é o livro mais vendido, mais amado e esperado. Quando a nova versão internacional ainda em inglês foi lançada, 1.300.000 cópias esgotaram na pré-venda. Na pré-venda. Para você ver a expectativa, a espera que a galera tinha para ter o acesso ao texto bíblico. E o pessoal correndo atrás do iPhone, né? E a Bíblia custa muito mais barato que o iPhone. Eu associei a fila de milhões com as filas de lançamento de iPhone. Com muito mais conteúdo, né? Muito mais. Muito mais conteúdo. E não é roubada. Né? Mas assim, pastor, teólogo, me perdoe. É que eu sou muito fascinado pela Bíblia, né? E a Bíblia, assim, até pelo nome Bíblia, eu associo a biblioteca. Estou correto nisso? Corretíssimo. É uma coleção de livros? Com a coleção de livros, que é dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento. E aí a gente poderia falar de que a Bíblia protestante, ela tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. Aí a Bíblia católica tem 73 livros. Aí são livros que aparecem já no Antigo Testamento, o Novo Testamento é igual. A Bíblia ortodoxa, ou é a Bíblia etíope, pode ser que eu não estou com essa informação muito clara na cabeça, mas tem 89 livros. Aí a discussão poderia ser sobre a canonicidade. A gente não precisa efetivamente entrar aí, mas respondendo a sua pergunta, a Bíblia é considerada uma biblioteca. Ela não é um único livro, ela é uma coleção de livros. Entendi. Que conectados estão contando a história de como Deus lida com a humanidade, ou com os problemas da humanidade. Toda vez que eu estou... Esse privilégio que eu estou tendo de estar com você aqui, com a gente, com o Álamo, eu tenho a chance de perguntar coisas que eu carrego no meu secreto. Sim. Deus fala com as pessoas hoje em dia?
Uma resposta simples, sim. Aí nós poderíamos discutir como que acontece a sintonia está boa. Essa comunicação com Deus. Porque vamos pensar assim, às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu tenho orado tanto, eu tenho servido a Deus, eu tenho ido à igreja, eu tenho feito tantas coisas, e parece que Deus não fala comigo, mas se a gente olha para a Bíblia, para as histórias que tem lá, as pessoas que falaram diretamente com Deus, elas são uma exceção. São alguns personagens que Deus escolhe pelos seus próprios motivos. Aí eu costumo dizer, isso é problema de Deus, não é meu. Que ele decide falar com Me põe nessa me inclua fora dessa. Ele escolhe falar com algumas pessoas diretamente, entendeu? Mas se você pegar, por exemplo, o Êxodo capítulo 20, verso 19, depois que o povo recebe a revelação de Deus, lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos, o monte pegava fogo, tremia, aquela teofania, que é essa aparição de Deus extraordinária, o povo fala assim, Moisés, não deixa Deus falar diretamente com a gente não, porque o negócio aqui ficou feio. Fala você lá com ele e ele fala com a gente. É óbvio que aqui eu não estou duvidando de pessoas que dizem que ouvem Deus audivelmente, que têm sonhos, que têm visões. Mas a ideia é, Deus fala com a humanidade? Deus fala conosco hoje em dia? Sim. E aí entra um conceito da teologia que é extremamente importante, que você já deve ter ouvido em alguma vez na sua vida, que é a revelação. Revelação de Deus. Tudo que nós sabemos sobre Deus é porque Ele tomou a iniciativa de se tornar conhecido. Porque se dependesse de nós mesmos, nós não saberíamos nada ou pouquíssima coisa. Então Deus ele se revela para a humanidade. E aí os teólogos, e se você já estudou a Bíblia, em algum momento na sua vida, você já ouviu sobre esse conceito da revelação, ela é dividida em duas categorias. Uma que é chamada de revelação geral e a outra que é chamada de revelação especial. O que seria a revelação geral? Deus ele usa a natureza para se revelar. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a tua glória. Deus também pode usar a história para se revelar. Então você tem personagens ao longo da Bíblia, um que me vem à cabeça agora é Raabe. Então quando Josué e o povo estão entrando lá na terra de Canaã, ela protegeu. Mas por que ela protegeu os espias? Por quê? Porque ela fala, porque eu ouvi o que Deus fez para libertar vocês do Egito. Então Deus usa de maneira geral aqui da revelação, ele fala por meio da história e ele fala também por meio da natureza. E agora o que seria a revelação especial de Deus pelo qual ele continua falando conosco? Um deles, ou uma delas, a gente pode falar que é as Escrituras, a Bíblia. Deus fala por meio de um texto, mas a revelação máxima e especial de Deus é Jesus Cristo. Por isso que o autor de Hebreus ele começa a sua carta dizendo assim, havendo Deus, no passado, de muitas maneiras, falado aos nossos pais pelos profetas, hoje ele fala conosco por meio do Filho, que é o resplendor da glória de Deus. Jesus, quando está falando com os discípulos, ele diz assim, quem vê a mim, vê o Pai. Então, a maneira máxima de Deus se revelar, você quer conhecer Deus, olha para Jesus Cristo. Então, a maneira que Deus fala conosco é pela natureza, pela história, de maneira mais específica, pela Bíblia, mas principalmente por Jesus Cristo. Essa pausa minha dramática não foi intencional, não. Foi emocional. Olha, Deus que encaminhou para mim hoje um ser iluminado. Eu estou quase chorando aqui. Porque você ouvir falar de Deus, de quem estudou teologia, você entende tantas coisas que você não sabe. É impressionante. Vamos seguir em frente. Chorar faz parte da alegria de estar vivendo esse momento. Não é de preocupação nem de tristeza. Newton, o que significa ter fé de verdade? Primeiro a gente teria que pensar o que é fé, né? Para cada coisa. E a Bíblia responde isso, né? Sim. E vamos lá. No senso comum, ou seja, no pensamento popular, a gente imagina que fé é uma coisa que eu possuo, que fé é uma crença, até usando um texto bíblico que a fé seria uma certeza, né? Só que existem 4 palavrinhas especiais para fé no texto bíblico. No Novo Testamento, a palavra que a gente traduz para fé é a palavra pistes. Já no Antigo Testamento, nós temos 3 palavras diferentes. Nós temos a palavra aman, a palavra emuná e a palavra emet. Só que quando a gente pega o campo semântico dessas palavras, o que é que elas de fato significam, elas têm pouco a ver com o acúmulo de conhecimento cognitivo, ou seja, de informações que eu posso receber, e elas estão ligadas mais à ideia de confiança, fidelidade e lealdade.
Então, para responder a pergunta, o que significa ter uma fé verdadeira? Significa que eu confio, tenho fidelidade e lealdade para com uma pessoa com que eu me relaciono. Porque essas palavras no texto bíblico vão aparecer para as interações humanas, como a nossa aqui, nesse bate-papo que a gente está tendo, mas também na relação do ser humano com o divino. Então, fé, a gente poderia dizer que mais do que você acreditar em Deus, significa você se relacionar com Deus. A fé está aqui no sentido de que é uma confiança de um desenvolvimento que eu tenho com Ele, de um relacionamento. Porque o tempo inteiro Deus está fazendo esse convite. Deus ele não está pedindo nada em troca. Ele não está pedindo barganha nenhuma. Ele está falando assim, eu quero que vocês se relacionem comigo. Eu quero que vocês confiem em mim. E aí tem um teólogo americano chamado Peter Enns, que ele escreveu um livro chamado O Pecado da Certeza. E até posso citar para você aqui literalmente o que ele fala. Ele diz assim, que a fé que se baseia no conhecimento cognitivo, no acúmulo de informações, em que você precisa saber no que você acredita para ter fé, é um desastre atrás de desastre esperando para acontecer. Aí ele fala, porque ela valoriza demais as nossas habilidades mentais. E tudo que é preciso para arruinar esse tipo de fé é um argumento melhor e sempre tem um argumento melhor. Não estou dizendo que a fé é crendice, não estou dizendo que fé é ausência de evidência, mas é que acima de tudo isso, fé está ligada a um relacionamento que eu desenvolvo com Deus. Ainda que eu não tenha respostas para todas as perguntas, eu sei em quem eu confio. Eu sei em quem eu tenho crido. Isso me lembra uma série de TV que eu gosto bastante de assistir, chamada Castle, de castelo em inglês. Eu gosto tanto de assistir ela que vocês vão se surpreender. Eu já assisti 14 vezes a mesma série. Você já conhece os diálogos? Conheço os diálogos, o que vai acontecer e tal. E ela é confortável para mim. Quando eu tô meio desnorteado assim, eu ponho lá para rolar porque eu já sei o que está acontecendo. Você lembra que streaming está passando isso? Sim, Disney Plus, porque é uma série da ABC Studios. Tá dada uma dica aqui, hein, senhores? Ela tem 8 temporadas, é uma série de investigação policial, onde o Castle, Richard Castle, é um autor de livros de mistério e ele vai trabalhar junto com a polícia. Sem spoiler. Sem spoiler. Isso aqui tá na sinopse que você pode ler. E ele vai trabalhar junto com a polícia porque um crime foi cometido igual acontecia nos livros. Entendi. E aí ele decide trabalhar junto com a polícia para servir de bagagem para a construção de novos livros, porque ele tinha matado a galinha de ovos de ouros dele lá, que era um personagem. Pronto, parei por aqui. Só que lá pra frente, nesse relacionamento que ele tem com uma personagem lá de parceria, de investigação e tal, ela tá atrás de respostas para uma dúvida que ela tem. E aí ele fala o seguinte, nem sempre nós temos respostas para todas as perguntas. A gente vai precisar saber conviver só com as perguntas. Então no relacionamento com Deus, quando a gente fala de fé, é isso. Fé tem muito mais a ver com a confiança que eu tenho em Deus, com a lealdade, com a fidelidade que também Ele tem para comigo. Não cabe dúvida em relação a Deus, né? Até pode caber. Pode caber? Pode caber dúvida. Mas aí o que eu faço quando eu tenho essa dúvida? Para onde eu vou? Eu desisto? Jogo a toalha para cima? Ou eu me seguro e eu me agarro nele, ainda que eu não tenha todas as respostas? Ô Newton, e aí é por isso então que a Bíblia também comenta que a fé sem obras ela é morta. Sim. Porque ela está atrelada a uma ação. A um relacionamento. E a um relacionamento que ocorre independente do que vai acontecer. Sim. Que foi isso até porque o povo de Israel desacreditou quando ele foi entrar na Terra Prometida. Sim. Entendeu? Quando foi os espias lá ver, só Josué e Caleb. Sim. Eu uso muito isso na parte da inteligência emocional. Eu vou falar disso agora com você. É que fica aquela questão da gente acabar ficando... da gente não acreditar realmente que aquilo vai acontecer e aí fica reclamando, pô, não vai dar certo e tal. Só que quando nós colocamos a fé acima de tudo, as coisas começam a entender porque nós acreditamos em algo que vai acontecer mesmo se a gente não sabendo se aquilo irá acontecer. E aí a gente pode dizer que a fé é um risco, né? Você corre o risco da fé. Isso Tem mesmo. uma música da dupla de irmãos chamada Os Arrais, que é o risco da fé, que fala dessa experiência de Josué e Caleb. Então a gente está indo para uma terra que é distante da nossa, a gente deixou para trás a nossa identidade e a gente está correndo o risco na confiança de que Deus ele está guiando o caminho, ele está direcionando. Eu preciso até aproveitar esse gancho. O Álamo, fala um pouquinho da tua empresa, os cursos que você dá, porque você usa a Bíblia. Como é que chama a tua empresa? Você tem passagem da Bíblia que você usa para entrar na área de inteligência emocional, né? Fica à vontade, só para a gente entender a Bíblia, como a Bíblia funciona de várias formas e pode ser... Vamos lá. Bom, o nome da empresa é AEC,
desenvolvimento humano. Então, o que nós fazemos? Nós temos vários programas a qual a gente trabalha a parte da gente trazer a real identidade para o ser humano com análise comportamental e tudo mais. E os outros programas que nós temos relacionado à questão da inteligência emocional, a questão de desenvolver a autorresponsabilidade e também a questão de tratar as metas e os objetivos. Que isso entra muito na questão da gente entender a fé. Pô, nós temos um sonho, uma meta e um objetivo. E aí eu trago a Bíblia nessa questão, primeiro, trazer a real identidade. Todos nós aqui somos o filho do mesmo pai. Sim, então nós somos somos filhos de Deus. Sim, e somos irmãos. sim. Então já começa por aí. Começa lá por Gênesis, né? O pai não é meu, é nosso, né? Já dizia Jesus. É isso mesmo. E aí o segundo ponto, eu trago justamente essa parte que eu falei da inteligência emocional. Trazendo essa questão, se nós criamos um padrão de nós ficarmos reclamando, ficarmos ali não acreditando no que vai acontecer, realmente não vai acontecer, porque eu não acredito que isso vai acontecer, então as minhas ações vão determinar que isso não vai acontecer. Se eu mudo a minha chavinha, peraí, deixa eu acreditar nisso, e se essa é a minha vontade, se a minha vontade está atrelada ao que Deus quer que eu faça, que daí entra a questão do propósito, aí são duas coisas que vão andar juntas e nós vamos alcançar os sonhos, objetivos e tudo mais. É acreditar naquilo que vai acontecer. No que vai acontecer. E com um plano específico sem dúvida. E tudo mais. Sem dúvida. Hoje está muito interessante. Newton, por que Deus permite o sofrimento? Essa é uma das perguntas mais antigas que tem, que não está só na teologia. Pai enterra filho. E, na verdade, a gente não está preparado para essas coisas, né? E, se você me permite falar também, nós não fomos criados para morrer, né? Não, a gente não foi criado para morrer. E uma das coisas que eu mais temia quando fui fazer teologia é ser chamado para fazer funeral. E o último funeral, eu estive recentemente no funeral, mas o último funeral que eu conduzi lá, a cerimônia, dando algumas palavras, foi bastante dolorido, porque foi um amigo da família que faleceu e... No ano anterior eu tinha enterrado a mãe dele por causa da pandemia e o outro, enfim, não vamos pesar o clima aqui, né? Sim. Mas essa pergunta ela é antiga para a filosofia e para a teologia, porque Deus permite o sofrimento. E o exercício teológico ou filosófico para responder isso aí é chamado de teodiceia. Que seria a área de estudos que é uma justificação teórica para dizer da virtude da bondade divina face ao sofrimento ou ao mal que nós experimentamos. Então, como é que a gente explica um Deus que é bom, um Deus que é bondoso, e a gente tem sofrimento? Talvez a resposta, sim, obviamente mais resumida para isso aqui, é a ideia do amor. Para que exista amor, precisa haver liberdade. Sim. Se as suas companheiras estivessem com vocês porque não tem outras opções, isso não é amor. Simplesmente não tem outra opção, então eu estou aqui porque é o que tem para hoje. Okay. Mas agora o amor ele só é exercitado na liberdade. E uma das principais certezas que a gente tem sobre o amor é que ele pode ser rejeitado. Nem sempre o amor vai ser correspondido. Então, quando Deus decide criar seres livres, ele corre o risco de inclusive ser rejeitado. E o fato de Deus conceder liberdade para suas criaturas o limita também. Ainda que ele seja todo poderoso no sentido de força bruta, moralmente ele está limitado porque ele concedeu liberdade. E aqui a gente poderia dizer que existem as regras de engajamento. Então, se Deus concedeu liberdade para você, ele não pode forçar você a aceitá-lo. Se ele concedeu liberdade para você, você pode escolher, obviamente, fazer coisas que são boas ou coisas que são más. Então, nesse sentido, para que a liberdade plena seja exercida, Deus corre esse risco de que o mal seja uma possibilidade. Então a gente poderia dizer assim, como a escuridão é a ausência de luz e o frio é a ausência de calor, a gente poderia dizer que o mal é a ausência de bem. Só que Deus ele não está indiferente. Deus ele também é impactado e sofre pelo mal. Se a gente considerar lá a história do Gênesis, a partir do momento que Adão e Eva desobedecem e eles precisam ser retirados do jardim paradisíaco lá na região do Éden, Deus sofre por essa separação. O ápice do sofrimento de Deus por conta do problema do mal é na cruz. Jesus não precisava ter sido
violentado como foi e ser assassinado brutalmente como ele foi pelo Império Romano daquela época. Então Deus também é impactado pelo mal, Deus sofre junto conosco. E a cruz é o principal símbolo disso. E aí o mal, quando a gente olha para as Escrituras, ele é um inimigo derrotado. E aí você poderia fazer a pergunta, mas por que ele não acabou ainda? E é uma pergunta extremamente boa e profunda que a gente precisa refletir. E aí tem um livro que eu li alguns anos atrás chamado Em Defesa de Cristo ou Em Defesa da Fé. São 2 livros do mesmo autor, Lee Strobel, que era um repórter investigativo formado em Direito pela Universidade de Yale e que a sua esposa se converte ao cristianismo. E ele vê, ela é uma boa mulher, ela é uma mulher diferente, e eu quero estudar com profundidade para ver se essa fé que ela tem algum fundamento, se ela se estabelece em alguma coisa. E nesse processo ele acaba se convertendo. E tem um capítulo lá que ele fala por que existe o mal. Ele vai comentar. Mas ali ele tem um insight muito interessante, porque ele diz assim, muitos do que estão questionando o porquê da existência do mal estão inertes sentados nas suas cadeiras, nos seus escritórios. Não tomaram a iniciativa de também aliviar o sofrimento humano. Aonde eu quero chegar com isso? O ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus, que é o que o livro de Gênesis vem estabelecer, está querendo dizer que nós temos uma função como a de Deus. O Deus que governa sobre todo o universo convidou eu e você para governar com ele no planeta Terra. O Deus que faz uma criação que é extremamente boa convida eu e você para tornar ela um lugar melhor ainda. E quando Jesus inaugura o reino de Deus, por meio da sua pessoa, e na companhia daqueles que seus são súditos, ele espera que a gente pratique a justiça. E o que é a justiça? É uma transformação da vida aqui e agora. É eu estar disponível para aliviar o sofrimento do outro. Então também sou um canal de bênção que diminui o sofrimento do outro. Se eu viver de fato com profundidade as palavras do Evangelho de Jesus Cristo, o mundo não seria perfeito porque a gente vive nessa realidade de pecado. E a promessa de destruição final para o pecado está no futuro. Só que eu poderia aliviar em muito o sofrimento. Poderia ser menos ruim, a gente poderia dizer. Então, para resumir essa pergunta, por que Deus permite o sofrimento? Ele concedeu liberdade para suas criaturas exercerem o amor. Com isso, ele se coloca em risco, inclusive, de ser rejeitado e cria a possibilidade da existência do mal. Ele não está indiferente porque ele próprio sofre com todas essas coisas. Deus morre por conta do problema do pecado. E ele espera que nós, na sua companhia, feitos à sua imagem e semelhança e refeitos à sua imagem e semelhança por meio de Jesus Cristo, sejamos canais de bênçãos para aliviar o sofrimento dos outros. Olha, então, eu vou me basear no meu conhecimento. Perfeito. Que é um milésimo, trilionésimo do conhecimento seu e do Álamo sobre a Bíblia como um todo. Foram 12 apóstolos, isso está na Bíblia, nem todos escreveram na Bíblia, estou certo? Não, nem todos escreveram. Ok. Paulo é considerado apóstolo? Sim, indiretamente. É porque ele é considerado, ele é o cara que escreveu 75% do Novo Testamento, mais ou menos isso. 13 livros são atribuídos à sua autoria diretamente. Sim. Um, que é o livro de Hebreus, que há uma discussão de quem é o autor, né? Mas assim, ele é o 13º, vamos dizer assim... Vamos dizer que é o 14º. E a maioria das cartas dele começa, né? O Paulo, o apóstolo... Isso, eu ia chegar nesse ponto. Então. Porque você tem Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, entre os discípulos, ele escolhe 12 para serem seus apóstolos. Sim. E a palavra apóstolo é a ideia de alguém que é enviado. Okay. Para defender alguma ideia, para divulgar, essa é a ideia de um apóstolo. Okay. Então Jesus escolhe 12, um deles vai trair Jesus, que é Judas Iscariotes. Sim. Tem que lembrar que tem 2 Judas, porque tem o Judas Tadeu lá. Exatamente. E aí o próprio grupo de apóstolos vai eleger uma pessoa para suceder Judas. E entre 2 personagens, Matias e Barnabé, eles escolhem Matias pelos seus próprios interesses. Só que aí Jesus, ele chama Paulo diretamente. E esse Paulo, que é o ponto interessante. Não lhe interrompendo, Paulo, de verdade, era Saulo? Sim. E era um perseguidor de cristãos. É um camarada que... Cruel. É como se hoje perseguição de religiosos hoje ele uma hora entrasse na igreja e as pessoas teriam uma certa rejeição. Exatamente. E o que caracteriza um apóstolo no Novo Testamento, primeiro é ter acompanhado Jesus. Essa é a primeira coisa. Ele ter sido chamado e enviado para anunciar a ressurreição de Jesus.
Pelo menos essas duas características são as quais eu consigo me lembrar agora. Aí você fala, e Paulo experimentou essa situação? Pior que quando você lê Atos capítulo 9, do encontro ou da visão que Paulo tem no encontro com Jesus ali, depois, no início da carta de Gálatas, no capítulo 1, Paulo fala que fica 3 anos e meio na companhia de Jesus no deserto da Arábia. E ele é enviado pelo próprio Cristo para divulgar essas ideias da ressurreição. Por isso que o texto que o Álamo comentou, que é praticamente o refrão que aparece em todas as epístolas atribuídas a Paulo, que Paulo fala assim, eu sou apóstolo escolhido por Jesus Cristo, porque o apostolado de Paulo era criticado. A galera fala, você não estava lá na companhia de Jesus, você não estava entre aqueles 12. Aí ele fala, peraí, quem me chamou foi Jesus. Eu me baseei minha pergunta nessa informação que eu tinha, Sim. que agora você acabou de me comprovar o contrário. Ele foi mesmo. Sim. Entendi. Agora, eu já li na Bíblia, e eu vou te perguntar diretamente, todas as pessoas vão para o céu? Ótima pergunta. Está garantido o céu ou não? Então, se eu pudesse responder assim de maneira muito simples, se dependesse de Deus, sim. Porque Deus ele não tem um prazer na morte de ninguém. Okay. Você lê o livro de Ezequiel, por exemplo, capítulo 20, ele diz que ele não tem prazer na morte do injusto. Olha aqui, não parece um absurdo? Do nosso ponto de vista humano, do nosso ponto de vista de justiça, às vezes a gente quer que fulano de mal que é injusto pague o preço da injustiça dele. E Deus fala, eu não tenho prazer na morte nem mesmo do injusto. Então, se dependesse de Deus, salvação seria para todos. O próprio Jesus, no livro de Mateus, capítulo 25, que é um discurso que ele está falando entre os que estão salvos e os que se perderam, ele fala no verso 41 de que a destruição final foi preparada para o diabo e os seus anjos. Então, no fim, se perde quem rejeitou a salvação. Quem rejeitou o amor de Deus. Porque agora a gente pode pensar assim, seria bom ou legal, pensa aí, Alan, pensa aí, Zé, você está aprisionado eternamente com uma pessoa com a qual você nunca se relacionou e nunca amou? Uau. Dá para escutar o barulho dos meus neurônios aqui na minha cabeça. Então, o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas dessa realidade de pecado. Deus deseja que esse mundo seja restaurado a um mundo de paz e perfeição e confraternização, que era o seu objetivo inicial, que foi deturpado por conta das más escolhas que a humanidade causou. Só que existem aqueles que, por livre e espontânea vontade, decidem não participar desse convite, decidem não se relacionar com Deus. E como eu disse, embora Deus tenha força bruta para realizar a sua vontade, moralmente ele não se contradiz. Sim, então, se ele cedeu liberdade e você não quer... Eu estou falando um pouco de livre-arbítrio aí. A gente está falando de livre-arbítrio ou liberdade de escolha, são os dois termos possíveis. E o mais legal de tudo isso é que, o Newton pode até reafirmar isso melhor, é que essa escolha, ela só me traz, ela não me traz nenhum prejuízo, ela só me traz vantagens. Porque se eu escolho estar ao lado da salvação, eu vou caminhar junto com uma liberdade que vai me trazer só benefícios. Do que de eu cuidar da minha saúde, de eu cuidar do que eu faço. E isso vai me proporcionar muito mais coisas boas do que ruins. Sim. Tá certíssimo. Agora precisa ter coragem para a pergunta que eu vou fazer. Precisa ter coragem, porque eu estou diante de um teólogo e eu vou perguntar para ele o seguinte: Jesus existiu ou foi só história? Vou trazer um argumento. Talvez eu tome tanta pedrada por causa dessa pergunta. Não. Mas o podcast tem esse privilégio de poder colocar o convidado na parede. E por que essa pergunta, você falou tomar pedrada? Por que essa pergunta é importante? Porque Jesus é um personagem influente. Sem dúvida. Então, por isso que a gente vai perguntar, ele existiu mesmo? Ele é só uma história igual do Papai Noel ou de qualquer outra fábula que tenha existido, Irmãos Grimm e etc. Então, uma resposta, sim, muito simples. Alguns diriam que a prova da existência de Deus é a existência do povo judeu. E outros diriam que a prova da existência de Jesus é a igreja, parafraseando um teólogo chamado aqui Karl Barth. Só que isso aqui é uma resposta muito simples. Só que existem outras figuras históricas, como por exemplo Alexandre o Grande e Sócrates, que nós temos poucas evidências, para não dizer pouquíssimas, que corroborem para a existência dos dois.
É verdade. Só que ninguém está criticando. E eu também não estou duvidando da existência de Alexandre o Grande e de Sócrates. Sócrates é extremamente influente no desenvolvimento do pensamento filosófico. Alexandre o Grande, com as suas conquistas, ia por meio dele fazer com que a cultura grega alcance todo mundo conhecido naquele período. Só que eu acho que Jesus incomoda de maneira positiva, vamos dizer assim, Entendi. ou negativa para quem prefere descrer, mais do que esses dois personagens. E sempre quando a gente fala da existência de um determinado personagem da história, a nossa preocupação sempre está com as evidências arqueológicas, que é a cultura material, que a gente tivesse um objeto que definitivamente provasse ali que aquele evento ocorreu. Acontece que isso é muito raro, e normalmente essas evidências arqueológicas, elas existiam para pessoas que foram extremamente importantes. Por exemplo, Pôncio Pilatos, que é um personagem que participa, de acordo com o Novo Testamento, diretamente do julgamento de Jesus. Até pouco tempo atrás, agora eu só não vou lembrar com exatidão o período, nós não tínhamos nenhuma evidência arqueológica da sua existência. E aí foi encontrada uma placa, uma estela que fala lá, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, se eu não estiver enganado com a inscrição que está lá. E Jesus, ele não foi tremendamente famoso no período em que ele viveu. Ele não andou grandes distâncias. Ele não foi um líder político ou estatal relevante para aquele período. Pelo amor de Deus, eu não estou diminuindo a importância da figura de Jesus, não é isso. Estou falando a nível de fama comparado a outros personagens. É porque não tinha o Instagram. Exatamente. Então, ninguém fez selfie com ele. Ninguém fez selfie com ele, não tinha live na Twitch, não tinha podcast para você convidar Jesus, né? Não Lista tinha um de podcast transmissão. para entrevistar ele. Exatamente. Então, existem dois tipos de evidências que favorecem ou que são plausíveis para defender a existência de um personagem chamado Jesus. Okay. Alguns vão fazer a distinção entre o Jesus da fé e o Jesus histórico. Okay. Eu acho que é a mesma pessoa. Okay. Entendeu? As evidências arqueológicas que a gente tem são evidências indiretas. É um ossuário, que é uma caixa de pedra, que quando uma pessoa era sepultada, o seu corpo era colocado num sepulcro. Depois de um ano eles tiravam o corpo, pegavam os ossos, colocavam nessa caixa, guardavam ali no próprio sepulcro e aí estava liberado para colocar outro corpo, sepultar outra pessoa. Então tem um ossuário chamado de Tiago, irmão de Jesus. Então isso levanta uma hipótese interessante. Porque normalmente você era atribuído ao seu pai. Sim. Qual o nome do seu pai? Acácio. Acácio. Então estaria lá Zé, filho de Acácio. Igual o cego Bartimeu, né? Exatamente. Bartimeu porque é filho de Timeu. Entendeu? Mas está ali Tiago, irmão de Jesus. Então essa é uma evidência indireta. Depois, uma outra evidência direta é essa estela de Pilatos que eu comentei. Então, se Pilatos foi um personagem histórico que existiu, possibilidade que Jesus tinha existido também. Só que são duas fontes assim bem escassas. A gente tem maiores evidências que são as evidências textuais que foram escritos. Então, se eu tirar a Bíblia, que obviamente vai defender o seu principal personagem, que é Jesus, eu tenho fontes extras bíblicas, divididas em duas categorias. Eu tenho fontes gregas, ou greco-romanas. Eu posso citar aqui alguns personagens, que é Marabar Sarapião, que foi um filósofo, Plínio o Jovem, que foi um senador romano, Tácito, que foi um historiador romano, Suetônio, que também foi outro historiador romano, Luciano de Samósata, que foi uma espécie de comediante. Então, em seus textos, eles fazem menção a um personagem chamado Jesus, que tinha uma comunidade de pessoas que o seguiam. E mais um que eu esqueci aqui é Celso, que foi médico e filósofo. E aí, eu não terminei. Não, desculpa, não, fica à vontade. Guarda a pergunta aí. Não, e aí depois a gente tem fontes judaicas, que são divididas em duas. Você tem Flávio Joséfo, embora algumas pessoas tenham algumas críticas em relação aos seus escritos, mas é uma fonte que pode ser considerada. Flávio Joséfo, no livro A Guerra dos Judeus e nas Antiguidades Judaicas, onde ele vai fazer menção a esse personagem chamado Jesus. E fontes judaicas mais tardias, você tem o Talmud, que é uma série de comentários da tradição judaica, que são mais posteriores, né, entre o 3º e 6º século depois de Cristo, mas faz uma menção a esse personagem. E um outro texto chamado de Toledot Yeshu, que Toledot é a palavra para gerações ou genealogias. Então essas são as fontes que eu posso falar para você. Então, considerando a quantidade de evidências que você pode ter de personagens históricos do passado, é plausível dizer que Jesus existiu. E aí eu poderia recomendar uma bibliografia extensa para quem quer se aprofundar. Até posso recomendar um vídeo se você quiser. É um vídeo chamado As Evidências Históricas de Jesus, de um canal chamado Estranha História, do professor Henrique Caldeira. É um vídeo muito interessante. Ele vai comentar essas coisas que eu comentei aqui com mais profundidade, mostrando as referências bibliográficas. É um material aí interessante para consulta. É lógico que eu, como coloquei aqui, até onde eu
lia a Bíblia, Pôncio Pilatos meio que lavou as mãos literalmente em relação à condenação de Jesus, né? Sim. Ele parece que foi pressionado por um momento político. A pressão social que estava pressão social, política, interesses envolvidos, não sei o quê. Ele meio que, não sei, como a gente está discutindo coisas de 2000 anos atrás, lavar as mãos seria o simbolismo, assim, eu não estou me envolvendo nisso, vocês é que escolheram. Alguns diriam que foi uma atitude covarde. Isso. Exatamente. Ele tinha autoridade para evitar, mas ele abriu mão. E soltou Barrabás Sim. naquela história. E por que existem tantas religiões diferentes? Eu poderia dizer, como teólogo, que existem várias opções de resposta para isso. Eu não sei se eu já usei essa palavra aqui, que é depende, mas para muitas respostas, depende. Depende de quem está falando, depende do credo da pessoa, de onde ela está partindo. Então, nas discussões, não só de teologia, na maioria das áreas do conhecimento, a gente sempre fala depende, porque nem sempre tem o mesmo ponto de partida. Então, vamos dizer assim, que numa abordagem mais cética, que exclui o fenômeno sobrenatural, religioso, da existência de Deus, vai dizer que a diversidade religiosa mundial ela é só uma consequência, são resultados complexos da experiência humana, que foi dividido geograficamente, que foi dividido linguisticamente, que foi dividido culturalmente e que tinha esse anseio para obter respostas para várias angústias humanas. E que essas pessoas foram criando o seu Deus ou os seus deuses, as suas divindades, para poder lidar com esses problemas. Essa seria uma análise mais cética. Okay. Se a gente faz uma abordagem mais teológica, você teria, por exemplo, o exclusivismo teológico que diria que existia uma religião primordial e que todas as outras que passam a existir são uma corrupção dessa revelação original. É como se fosse um telefone sem fio. Você pega aí 10 pessoas, aí o primeiro chega aqui e conta uma frase, ela vai passando por toda a cadeia de pessoas que estão reunidas e é capaz que quando ela chegasse lá no final, em essência, ela até se mantesse, mas haveria uma série de variáveis em volta. Então o exclusivismo religioso diria isso. Existiu uma religião primordial, onde Deus se revela, onde Deus se apresenta para a humanidade. E aí, conforme a humanidade vai crescendo, vai se expandindo, vai tendo suas experiências, isso vai se corrompendo e vai tendo alguns equívocos. Mas ainda dentro dessa abordagem que eu posso falar mais teológica, mais religiosa, tem os que vão defender, por exemplo, o pluralismo religioso, onde Deus teria, por exemplo, várias maneiras de se revelar para os povos. Então, que todos eles, de certa forma, têm acesso ao divino, ao conhecimento de Deus. E que Deus de maneira plural vai se revelando e isso vai criando manifestações religiosas diferentes. Até porque eles vão defender dentro desse contexto de que a revelação de Deus é progressiva. Então a gente vai sabendo um pouquinho de Deus conforme o tempo vai passando, né? Ou de que a verdade ela é relacional, conforme eu vou me relacionando com essa verdade, eu vou descobrindo mais fundamentos. Então, para essa sua pergunta, teria essas duas abordagens. Uma abordagem mais cética e uma abordagem mais religiosa, uma que é muito mais fechada, dessa corrupção da revelação original, e a outra que vê que Deus vai se apresentando de várias formas. E dentro da religião tem várias denominações, né? Pega o cristianismo. Isso. Nossa. Se a gente fosse falar, uma das últimas leituras que eu fiz sobre essa questão do fenômeno religioso, a gente tinha mais de 40 mil denominações cristãs diferentes. Nossa! Eu não estou falando de 40 mil templos. 40 mil denominações. 40 mil denominações diferentes, né? Mas elas sempre são nichadas dentro de um outro nicho superior, né? O cristianismo é normalmente dividido entre cristianismo católico, ortodoxo e protestante, né? É muito bom. Agora, o que eu percebo assim, eu sempre me apego muito quando eu estou lendo, eu acabei de ler semana passada Apocalipse. Uhum. O que vai acontecer no final dos tempos? Essa pergunta está conectada justamente à ideia de quais seriam os sinais, né, do que vai acontecer. Já tem tantos sinais, tanta coisa acontecendo. Tanta coisa que aconteceu. Há anos. E a área da teologia que estuda as coisas do tempo do fim, a gente chama de escatologia, né? O estudo das últimas coisas. E do começo
E o estudo do começo... Do começo do fim e do fim, a gente poderia dizer. Não, mas eu digo, também tem o estudo do fim, que é escatologia, e tem o estudo do começo também. É a protologia. Protologia. Então nós começamos na protologia e vamos acabar na escatologia. A gente meio que navegou nesse sentido. Numa linha reta, assim, assim. Aqui, isso. aqui, Só que o mais curioso é que a escatologia aponta para a protologia. Quase falei uma besteira aqui. Então a escatologia aponta para a protologia. Por quê? Porque quando você lê o livro do Apocalipse, que é um livro que fala dos fins dos tempos, o objetivo de Deus é que no futuro seja como era no passado. Que é Deus morando no meio do povo. É Deus habitando junto com a humanidade. Ele se relacionando inteiramente com eles, sem a separação relacional que o pecado causa. Mas vamos falar. Escatologia é o estudo da coisa dos tempos do fim, relacionados aos fins dos tempos, aos sinais, etc. Tem a ver com as expectativas cristãs, por exemplo, da ressurreição e do juízo final. Certo? E aí a gente pega, por exemplo, alguns textos bíblicos, como Mateus 24, onde Jesus está saindo do templo, e aí os discípulos olham para o templo e falam, olha que coisa magnífica. E o curioso é que esse templo que Herodes está ampliando, levou 84 anos para ser reformado. E quando Jesus está com os discípulos ali, as obras ainda não acabaram. E quando ela é concluída, passa 6 anos depois, os romanos destroem e hoje a gente só tem o resto do muro lá. Uma das Lamentações. Né? Só que os sinais que Jesus descreve ali, embora a maioria esmagadora dos cristãos leem aquilo como sinais que acontecerão ao longo da história, apontando para o fim dos tempos, na verdade, uma leitura atenta daquele texto mostra que Jesus está falando de sinais imediatos sobre a destruição do templo de Jerusalém. Porque a expectativa dos discípulos, quando ele fala assim, quando é que virá a sua vinda, o termo grego que aparece ali é parousia, embora Paulo use esse termo de maneira a anunciar o retorno de Jesus e o fim dos tempos, essa palavra na literatura grega era usada para anunciar a vinda de um rei. Então em Mateus 21, Jesus entra na cidade e as pessoas falam Hosana ao filho de Davi. Então a expectativa dos discípulos era assim, Senhor, quando será o momento que você vai sentar no trono e vai expulsar os romanos e vai acabar com a opressão? E por que eu digo isso? Porque quando Jesus morre eles ficam desesperados, eles ficam atordoados. Eles falam, acabou nossas esperanças. Acabou tudo. E aí depois quando Jesus ressuscita e ele vai ascender aos céus, eles perguntam, e aí? É agora que você vai restaurar o reino de Israel? Então, aquele texto de Mateus 24, quando Jesus fala sobre todas aquelas coisas, ele diz assim, não se apeguem a elas para que vocês não vivam ansiosos, porque na verdade elas só estão testemunhando a realidade dessa era, que é onde tem perseguição, é onde tem morte, onde tem violência, onde tem doença. E todas essas coisas deveriam gerar em você o desejo de viver uma realidade melhor. E quando eles perguntam qual é o sinal, Jesus responde qual é o sinal. Ele fala, quando vocês olharem para o céu e verem o Filho do Homem voltando nas nuvens dos céus, aí está acontecendo a minha vinda. Então o sinal da volta de Jesus é a volta de Jesus. E o elemento surpresa é extremamente importante no capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Porque tem muita coisa que a gente não sabe. Então, qual que é a ideia de Jesus com a sua comunidade de discípulos e apóstolos? Saibam viver na minha ausência. Porque a gente está exilado de Deus desde o Jardim do Éden. A Bíblia como um todo é um livro que nos ajuda a viver na ausência de Deus. Então, enquanto Ele não vem, como é que a gente vive? A gente já vive o seu reino aqui e agora. E aí isso me lembra outra frase de Kessel que eu comentei aí. Ó. Tem um episódio lá que um dos personagens, um dos detetives, ele está preocupado se deveria ter um filho ou não. E aí o amigo dele fala, mas por que você está com essa cara de preocupação? Ele falou, não, eu venho todo dia trabalhar, leio o jornal, a gente resolve um monte de crime aqui. Ele fala, o mundo está acabando. E aí o colega dele fala para ele, o mundo está acabando desde que o mundo começou. É verdade. Entendeu? Então a gente não pode ficar atrelado só a esses eventos e viver numa angústia, numa ansiedade, projetando, será que é aqui e agora? Não, esses sinais, eles só estão descrevendo a realidade que a gente vive para que a gente deseje uma realidade onde a ordem natural das coisas, onde a perfeita harmonia será restaurada. Só que aí eu sou convidado por Jesus para viver na ausência dele. E é aí que a gente poderia citar o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 13, do verso 37 até o final do capítulo 17, são instruções sobre como viver na ausência de Jesus. E ele fala, eu vou embora, vou preparar um lugar para vocês, mas eu vou enviar um outro que é igual a mim, um outro Consolador.
que ele está fazendo referência ao Espírito Santo, que vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem vai fazer com que vocês se lembrem de todas as coisas que eu vos disse durante todo esse tempo. E aí vocês vão precisar saber viver na minha ausência, nessa expectativa. Enquanto ele não vem, como é que eu vivo? Talvez eu tenha frustrado vocês com essa resposta que eu dei, porque a pergunta era, né, o que vai acontecer no fim dos tempos? Eu diria, será um momento de grandes surpresas. Não é à toa que Paulo fala no final daquele texto lindíssimo sobre o dom que é o amor. Ele fala, hoje é como se nós víssemos por um espelho. E o espelho que Paulo está descrevendo ali era uma peça de bronze polida. É como se você olhasse para uma geladeira de aço escovado. Ok. Que você só vê a sua fisionomia, mas você não vê plenamente. Sim. Ele está falando, hoje é assim que a gente vê a realidade. Mas no futuro, na instauração final do reino de Deus, a gente vai ver plenamente. Algumas coisas elas acabam sendo demonstradas, porque até o próprio Mateus 24 comenta, né, Newton, que quando algumas coisas ocorressem, por exemplo, guerras e rumores de guerras, terremotos e tudo mais, isso aí seria como os dores de parto. Sim. Que iria se aumentando cada vez mais. Você pegar aí... Ainda não é o parto. Mas ainda não é o parto. Sim. Mas iria aumentar. Sim. E também algumas profecias também iriam acontecer, né? Sim, aí a gente poderia falar da apocalíptica bíblica, que é especialmente o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, mas esse gênero de apocalíptico aparece em outros textos, como por exemplo no livro de Isaías, Ezequiel. Isso que você acabou de escrever com tanta sabedoria, não tem que se preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar em viver diariamente com Deus. E merecer. E conquistar. E pior que merecimento e conquista não faz parte dessa discussão. Não faz, né? Não faz. Porque se a gente pega, por exemplo... vamos lá. Se você pega a Enuma Elish, que é um texto da antiga Babilônia, que é um texto que a gente chama de mito criativo, porque mito em ciência da religião é um texto sobre as origens, entendeu? Seja dos deuses, do universo e do ser humano. Lá diz que Marduk, com o sangue de Tiamat, ele mistura esse sangue com barro e faz o ser humano, uma espécie de aborígene, que tem que trabalhar como um agricultor, levando comida para os deuses, para que os deuses sejam apaziguados e não destruam o ser humano. Então rola aqui uma espécie de barganha, tá entendendo? De troca. Só que quando você vai para o mito criativo da Bíblia, Gênesis 1, a ordem é completamente inversa. Deus ele pega uma terra que era desértica e sem vida, sem forma e vazia. Era nada, né? Ele dá forma, ele preenche, ele cria a humanidade, Adão e Eva ali no 6º dia, e ele concede alimento para eles. Ele fala assim, ó, de todas as árvores que dão semente, ela vai servir de alimento. Então Deus ele não pede que o ser humano leve comida para ele. Ele oferece comida porque a comida aqui simboliza um ato da graça de Deus. A gente existe por causa da graça de Deus. A gente se alimenta por causa da graça de Deus. A gente é salvo por causa da graça de Deus. Então, é muito louco porque o Deus de Israel apresentado nas Escrituras é um Deus que não precisa de nada. Aí surge a pergunta, como é que você se relaciona com um Deus que não precisa de nada? Que você não pode comprar o favor dele. Não tem... A graça é diferente do merecimento, né? Exatamente. Totalmente. Então, como é que eu me preocupo com o tempo do fim? Confie em Deus. Lembra da fé verdadeira que a gente falou? Descansa no relacionamento que você tem com Ele. Pratique sua vida e o reino dele aqui e agora. Pratique a justiça que Jesus espera, que é melhorar a vida das pessoas aqui e agora. Não teremos um mundo perfeito por causa da realidade do pecado, mas poderíamos ter um mundo menos ruim. E aí, Zé, o que eu trago nos meus programas, não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4. Sim. Olha, eu realmente, eu não acabei ainda, mas eu gostaria muito que vocês estão assistindo, vão assistir esse podcast, prestassem muita atenção no que está sendo dito aqui hoje. Além daquele basicão de se inscrever no meu canal, compartilhar, tudo isso que é padrão, não é isso que eu estou querendo falar agora. Mas, assim, como a gente se preocupa quando não devia se preocupar. A gente, às vezes, sofre quando não devia sofrer, e está mais preocupado em viver. Porque o fim está garantido. Agora, quando vai ser na hora certa. Teólogo,
te chamar teólogo de novo, porque você está ganhando meu respeito a cada palavra que você fala. Como aproximar mais as pessoas de Deus nos dias de hoje? As pessoas estão muito distantes de Deus? Sim. A sua leitura como teólogo? Sim, sem sombra de dúvida. Um movimento de pessoas que a gente chama de desigrejados, né? Eu estou falando, falando da realidade brasileira, sim, que é majoritariamente cristã e etc. Né? Há um grande secularismo no hemisfério norte, né? Eu poderia colocar isso na conta de várias coisas, de vários erros que a igreja cometeu. Você fala, poxa, nossa, a igreja cometeu, você está falando mal da igreja. Eu sou fruto da casa, então eu posso falar. Se o pai pode falar mal do filho, eu também posso falar. Mas eu não estou desvalorizando, descredibilizando, não é isso. Mas, de fato, a gente vê, no momento atual, que as pessoas estão menos interessadas por uma experiência religiosa, mas elas falam muito sobre espiritualidade, né? Que é uma prática religiosa. Algo que a gente podia discutir, quem sabe, em outro momento. Mas eu acho que um dos motivos que faz com que as pessoas não queiram se aproximar mais de Deus no dia de hoje é porque a gente espiritualiza demais as coisas. Aí você fala, não entendi. Vamos pensar no dualismo grego, organizado por Platão. Ele se baseia, obviamente, nas ideias da extrema Ásia Oriental, algumas ideias da antiga Índia, que vai afetar essa ideia do dualismo, a questão da antropologia, né? De que o ser humano é dividido entre um corpo material e um espírito ou uma alma. Essa é a ideia do dualismo. Só que ela vai alcançar não só a antropologia, ela vai impactar, só para você ter ideia, dimensões políticas, sociais, econômicas, culturais e até mesmo religiosas. Então, infelizmente, essas ideias platônicas, depois as ideias neoplatônicas, foram usadas para a leitura da Bíblia. Então criou-se essa dicotomia, aonde a gente valoriza aquilo que a gente chama de espiritual demais e esquece da vida real aqui e agora. Então, por exemplo, quais são as consequências práticas disso? É a primeira pergunta que a gente podia fazer quando é essa super espiritualização, essa super abstração da realidade. A gente vai se preocupar mais com o espírito do que com o quê? Com o corpo. Da fé do que com questões sociopolíticas que a gente enfrenta. A gente vai querer mais o Jesus Deus e menos o Jesus humano. A gente vai acabar cometendo uma violência contra o corpo e contra tudo que aquilo é material. Então, eu acho que o caminho para aproximar as pessoas de Deus, primeiro é a gente ter noção dessas coisas que eu acabei de falar. E entender que a experiência religiosa ela precisa atingir a minha vida real. Por exemplo, o povo de Israel, ou até mesmo povos antigos da antiga Mesopotâmia, eles tinham uma concepção religiosa diferente da nossa. Primeiro, a religião não era opcional. Entendeu? Uau. E a gente trata a religião como opcional. Sim. A religião não era privada particular. A religião ela acontecia no coletivo. Essa ideia individualista que a gente experimenta religiosamente é fruto da Idade Moderna para cá. E por último, eles não entendiam a religião de maneira espiritualizada. Sempre que eles esperavam uma ação de Deus, era para a realidade daquele momento. É a chuva que não veio regar a terra para a gente plantar. É o inimigo que não foi vencido pelo Senhor dos Exércitos que está nos oprimindo. E a expectativa messiânica, que a gente pode dizer, que permeia o Antigo e o Novo Testamento, é a restauração dessa realidade aqui presente, que atinge a nossa vida real. Então, se eu tenho uma religião que ela é só abstração e pensamento, e ela não me alcança hoje, a minha vida, a pessoa fala, para que me serve isso? Porque eu posso ficar abstraindo, pensando o tempo inteiro. E aí isso nos leva, por exemplo, à ideia do que é justiça para Jesus. Porque ele fala para os discípulos dele assim, a justiça de vocês, no famoso Sermão da Montanha, precisa exceder a dos escribas e fariseus. E qual que era a justiça dos escribas e fariseus? A gente guarda os 613 mandamentos da Torá e todos os outros que a gente construiu para continuar sendo obediente a Deus. E aí Jesus fala assim, para aquela galera que era considerada a ralé da sociedade, a justiça de vocês tem que ser maior do que a deles. Mas é que justiça na percepção de Jesus tem a ver com uma retidão de vida, tem a ver com uma pureza de coração, tem a ver também com a ideia de você ser íntegro
íntegro no sentido de inteiro. Você não é parcial. Você é o mesmo em todas as situações, em todos os momentos. É por isso que vários textos da Bíblia trazem, né? Por exemplo, até... esqueci o nome do personagem que andou com Deus e Deus... Enoque. Enoque. Sim. É muito claro, Enoque, Jó, a Bíblia fala, eram homens íntegros. Isso, são descritos. Noé também é descrito Noé. assim. E aí, o último elemento, aquele que pratica a justiça, é aquele que procura o bem-estar da comunidade. É aquele que luta contra as injustiças. E aí Nijai Gupta, que é um teólogo do Novo Testamento, ele tem um livro muito curioso, que eu quero até ler para você aqui, que é o Novo Testamento em 15 palavras, para responder, que eu acho que aqui é o caminho para a gente alcançar mais pessoas e aproximá-las de Deus. Okay. Ele diz assim, o reino de Deus não diz respeito a uma coisa abstrata chamada céu ou salvação, ou justificação. Diz respeito, sim, a uma sociedade e um povo que se preocupam com a justiça, viver corretamente de Deus e uns com os outros, com honestidade, equidade, compaixão e justiça. Mas a essa altura, ele até fala, eu espero que esteja claro que a justiça de Jesus Cristo diz respeito ao reino de Deus, que é imprevisível, ou seja, não está sob meu controle. É dinâmico, é centrado em Jesus, que busca a justiça, que é cheio de compaixão, misericórdia, que acolhe qualquer um e todos, que toca no coração e na alma e que se estabelece aqui na terra como é no céu. Uau! O tempo, infelizmente, limita a gente a aprofundar as coisas. Tem que fazer outro, né, Zé? Tem que fazer vários. Tem que fazer vários. Olha, vocês não sabem como eu me sinto privilegiado em poder fazer um podcast e abordar um tema que eu nunca tinha abordado na real. E ficar com esse ensinamento assim, final agora do Newton, que a gente tem que imitar Jesus. Sim. Não adianta a espiritualidade no sentido abstrato, como ele colocou. Sim. Você tem que agir como Jesus. É pensar no próximo, cuidar, zelar, agir, oração, exige ação, existe caridade, existem muitas coisas envolvidas. Estude a vida de Jesus e veja como ele agiu. Copia. Isso que eu estou entendendo, é meu entendimento. Eu posso estar errado, mas é assim que eu encaro o que eu estou aprendendo e o que eu já li, pelo menos quando eu leio a Bíblia. Bom, olha, Newton, eu deixei uma cadeira para você hoje reservada aqui para você sentar. Eu devia ter deixado um sofá. Porque o seu conhecimento e a maneira que você coloca as coisas de uma clareza que é bem maior do que você. Para a honra e glória de Deus. Você é bem maior do que você está pensando. Se hoje eu me emocionei várias vezes aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se emocionar quando ver esse podcast. Mas, como tudo tem um fim, inclusive a gente, nós estamos ainda passando brevemente por esse corpo que é habitado pelo Espírito Santo. Vou deixar o Newton para colocar alguma mensagem final que ele queira, para a gente poder, mais uma vez, infelizmente, encerrar esse podcast de hoje. Newton, fica à vontade. Almo também, se quiser falar alguma coisa. Sim, o que eu vou falar não é falsa modéstia, tá? Não, nem... Mas é dizer que eu não tenho todas as respostas para todas as perguntas. Muitas das coisas que eu disse aqui foi da minha experiência com Deus, da minha experiência com religião, das leituras, dos estudos que eu fiz. Mas tem uma coisa que eu carrego para mim, é de fato o que você acabou de falar, ser semelhante a Jesus. Alguns brincam, né? Com esse cabelo, com essa barba, tá muito parecido. Mas é no sentido de viver o que Jesus viveu. Jesus é aquele que a gente chama de o Cristo, ou o Messias, e ambas palavras, gregas e hebraicas, significa o ungido. Mas o que significa unção? É estar cheio do Espírito de Deus. E aí Jesus, que é o ungido, agora espera que nós que somos os cristãos, os seus seguidores, cheios do Espírito, também leve o Espírito para a vida de outras pessoas. Que seja canais de bênçãos para a vida de outras pessoas. Então, se tem um recado que eu poderia deixar, seja semelhante a Jesus. Se encontre com Ele nos Evangelhos,
se encontre com Ele nas pessoas, porque nós somos pequenos Jesuses, vamos dizer assim, na vida uns dos outros. E aquilo que Ele fez, como Ele agiu, melhor dizendo, é o que eu espero para a minha vida e para a vida das pessoas que estão à minha volta. Obrigado. Alan, você quer falar alguma coisa? Eu acredito que, linkando do que vocês dois falaram, eu entendo que o reino de Deus ele tem que ser vivido aqui, né? Uhum. Você não vai ter uma lógica não viver o reino de Deus aqui e querer viver só por toda a eternidade. Exatamente. O reino de Deus é vivido aqui. E outra coisa que o Evangelho fala é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está aqui, né? Está aqui na Bíblia. Por isso que 100%. hoje a Bíblia está em lugar de destaque aqui, porque ela está abençoando a gente aqui hoje e está sendo referência para toda essa conversa. Olha, senhores, olha, você pensa que a vida do podcast é fácil? Foi difícil não chorar hoje, aqui me emocionar, me arrepiei várias vezes. Então, eu queria agradecer a todos que vão acompanhar, pedir que sigam, compartilhem, divulguem esse vídeo. A intenção do Zé Café Podcast é levar qualidade. Hoje eu levei religiosidade também. Então, assim, e qualidade e religiosidade tem que andar juntos. Vamos imitar o que é bom, o que vale a pena, o que é bom, o que serviu. Se sacrificou pela gente o próprio Filho. Então, vamos agradecer a Deus, nos sentir abençoados, estamos aqui vivendo esse mundo. Então, o Zé Café se despede, espero revê-los no próximo podcast. E agradecer muito esse momento que eu vivi aqui hoje, espero que vocês aproveitem também. Até o próximo podcast Zé Café. Muito obrigado.